Sim, é isso mesmo que você viu. Você deve parar de ler mangás imediatamente, ou pode se arrepender amargamente da sua decisão. Fala, meus queridos românticos de plantão. Deixando a brincadeira de lado, eu quero trazer um tópico pra vocês que até que eu vi comentarem bastante nos últimos vídeos, e é sobre mangás e light novels. E eu também vou aproveitar pra explicar pra vocês por que eu não falo sobre mangás aqui no canal, e também dar a minha opinião sobre o que eu acho desse tipo de obra. Obviamente que o fato do arrependimento é apenas uma brincadeira, mas uma coisa que eu sempre fico pensando tanto sobre mangás quanto sobre light novels, é sobre algo que aconteceu comigo quando eu comecei a assistir animes. Eu vou contar uma experiência própria pra vocês, que é sobre o anime de Masamune-kun no Revenge. Quando eu comecei a assistir animes lá em 2020, quando estourou a pandemia, eu já tinha visto alguns outros animes na minha infância, mas eu comecei a ver realmente forte quando estourou a pandemia, né? Porque a gente ficava o dia todo dentro de casa, não tinha nada pra fazer, eu fui lá começar a assistir anime. E um dos primeiros que eu vi foi Masamune-kun no Revenge, que se eu não me engano é um anime de 2017, mas eu só fui assistir lá pra 2020 e 2021. Geralmente, as próximas temporadas dos animes, elas têm anúncio mais ou menos 2, 3 anos depois. E na época, como eu não manjava muito desse mundo ainda, eu falei, bom, provavelmente não vai ter mais nenhuma continuação, então eu vou ver o que acontece no mangá. Né, eu tava curioso pra ver como é que a história terminava e tal, principalmente porque a primeira temporada terminou completamente em aberto. Aí eu falei, bom, o anime não fez muito sucesso e eu acho que não vai ter uma segunda temporada, então eu fui lá ver o que acontecia no mangá. Eis que em 2023 sai a segunda temporada, num anúncio que praticamente ninguém tava esperando, e eu quebrei a cara. Mas aí vocês podem estar falando, ah, mas o que tem de tão impressionante de você ter lido o mangá e agora você foi reassistir um anime? E esse é o ponto que eu queria chegar, que é sobre a empolgação de ver pela primeira vez. Porque, é claro, existem pessoas que se importam com isso e existem pessoas que não se importam. Mas o ponto que eu quero trazer pra vocês é que pelo fato de eu já ter visto um mangá, não me gerou certo interesse na segunda temporada do anime. Então, óbvio, eu acompanhei e tal, gostei das cenas, principalmente porque no mangá, o mangá é divertido, sim, é claro. Só que você vê aquela cena animada, com trilha sonora, com narração, com dublagem e tal, a gente tem que concordar que é infinitamente melhor do que ver um quadro estático lá. Porque além de você estar vendo a cena, você também está ouvindo ela. Então é claro que isso vai gerar uma empolgação muito maior do que apenas ler um mangá. Agora, por que eu tô dando toda essa ensabonetada de contar sobre o Masamune-kun no Revenge e tal? É porque esse é um motivo claro do porquê eu não leio mangás hoje em dia. Que, obviamente, como eu falei, tem pessoas que se importam e tem pessoas que não se importam. Mas uma coisa que eu percebi quando eu li o mangá e depois eu fui assistir um anime, é que eu não tinha mais aquela empolgação toda que eu teria se eu não tivesse lido o mangá, porque os acontecimentos principais eu já sabia que iam acontecer, o que acabou prejudicando a minha empolgação quando eu fui assistir o anime, porque eu já sabia dos acontecimentos, então não tinha como eu ficar, uou, nossa, tô muito empolgado, o que será que vai acontecer depois? Porque eu já sabia, eu já tinha lido o mangá, já sabia praticamente tudo que ia acontecer. E é uma coisa que eu ficava vendo, porque o anime ele tenta. O anime ele tem muito gancho, ele termina os finais sempre com alguma questão importante. Só que esses ganchos já não serviam de mais nada, porque eu já sabia exatamente o que ia acontecer no próximo gancho. Então uma coisa que eu sempre fazia é, eu nunca começava a assistir alguma obra pelo mangá. Eu sempre ia procurar ver se tinha alguma animação dela. E aí eu assistia a animação, via se já tinha sido lançada há muito tempo, e se tinha previsão de segunda temporada, alguma continuação, filme, qualquer coisa. E se realmente não tinha, eu pulava pro mangá. Só que foi exatamente isso que me prejudicou em Masamune-kun. Porque como eu falei, o anime é de 2017, eu só fui assistir em 2020 e 2021. Agora eu não lembro exatamente, mas foi nessa época. Porque 3, 4 anos depois. Só que você tem a segunda temporada sendo lançada 6 anos depois. Uma coisa que ninguém tava esperando. E foi exatamente por causa disso que eu parei de ler mangá. Porque eventualmente pode ter alguma obra que eu assisto o anime e tenho curiosidade de ver como é que é. E aí eu vou ler o mangá. Só que aí, sei lá, 10 anos depois lança uma segunda temporada. E por mais que passe muito tempo, obviamente que a gente vai lembrar de uma coisa ou outra. Então isso acaba prejudicando a sua experiência para com o anime. Então respondendo agora algumas pessoas aí que perguntaram por que eu não trago conteúdo de mangás, é justamente por causa disso, é porque eu não leio mais mangás. Se eu não me engano, acho que eu só li 3 ou 4 mangás, que foi Citrus, Maid-sama, esse Masamune-kun no Revenge e Nisekoi. Acho que esses são os 4 mangás que eu já li. Agora, outra coisa também que não dá pra ignorar, é que por mais que o anime ele tenha todas as características de dublagem, de animação, de efeito sonoro, essas coisas, às vezes o anime ele pode ser uma merda e o mangá ele pode ser melhor. Um exemplo é a Arifureta. O anime ele é bom? O anime ele é bom, ele tem que dar uma melhorada, né? Tá saindo a terceira temporada agora. Só que o anime eles cortam muita coisa, então no mangá ele fica um pouco mais completo. Horimiya
também é assim. Tanto é que eles lançaram meio que uma segunda temporada, entre aspas, mostrando essas cenas que foram deletadas dentro do anime. Porque o anime não é só você animar exatamente quadro a quadro, você tem que gerar engajamento. Então você corta cenas menos importantes, você tenta dar uma rushada em uma parte, para que realmente gere um gancho pro próximo episódio, para que mantenha a galera entretida. Então não é só animar quadro a quadro, é por isso que existem diretores, roteiristas, animadores, então tem a galera toda para tentar fazer com que o anime seja uma experiência divertida de acompanhar. Então o máximo que eu faço hoje em dia é eu assisto o anime e aí eu vou ler um mangá e paro onde o anime parou pra poder comparar as duas obras. Obviamente que eu não faço isso com todas as obras, eu faço só com algumas que me deixam intrigado. Por exemplo, a Nemesis Memory, que teve aquele erro grotesco de roteiro, de narração, não sei o que aconteceu lá. Que aí eu tive que dar uma olhada no que aconteceu. Mas raramente eu vou olhar um mangá hoje em dia também. Eu geralmente fico só na experiência do anime. O que muitas vezes também acaba minando a minha experiência, porque às vezes o mangá ele pode ser algo muito melhor que eu acabo desperdiçando porque eu só fico na experiência do anime. Só que aí agora a gente entra num outro ponto que é totalmente contrário ao que eu tô falando, que é o quê? O anime, ele muitas vezes só existe por conta do mangá. Porque o anime, ele nada mais é do que um chamariz para que as vendas de mangás aumentem realmente. Obviamente que existem outras coisas por trás, mas na maioria das vezes o objetivo do anime é engajar mais vendas para o mangá. O que significa que, para uma obra ganhar anime, o mangá tem que fazer sucesso. Só que pro mangá fazer sucesso, a galera tem que ler. Então como é que a galera vai ler o mangá? Se a experiência que ela teria no anime seria melhor. Em teoria, né? Por conta de todos os elementos. Então a gente fica nessa caixa de Schrödinger aí que a gente não sabe o que faz. Porque pra uma obra ganhar anime, ela tem que ter um mangá fazendo sucesso. Só como é que o mangá vai ter sucesso se o ideal seria a galera não ler o mangá e só ver o anime pra poder ter uma primeira experiência, na verdade, que seja melhor. Mas assim, obviamente que essa é só a minha opinião, né? É algo que eu tô contando a vocês que talvez algumas pessoas tenham a mesma opinião que a minha. Algumas pessoas também podem discordar, outras também podem não se importar, né, que eu acho que é o caso de muita gente, de pessoas que não se importam com spoilers. Algumas pessoas até preferem, né, spoilers, porque aí já sabe como é que vai ser e aí só fica comparando as obras. Eu particularmente prefiro ver o anime primeiro e depois eu vejo o mangá pra comparar, do que o contrário. Só que eu também entendo que pra gente ter um anime, a gente precisa ter um mangá fazendo sucesso. Então a gente fica nesse impasse aí e a gente não sabe muito o que fazer, pelo menos eu, né? Uma coisa que eu fazia antes era ler manhwa, que são os mangás coreanos, que eles são coloridos, eles já têm uma estética mais diferente. Só que os manhwa, eu quase não vi nenhum sendo adaptado pra anime, então eu tava de boa ficar lendo. Até que a gente tem o lançamento de Solo Leveling, que já quebrou todas as minhas teorias. Aí a gente tem um anúncio de The Beginning After the End, que também vai sair por anime. E aí tem outro manhwa que eu acompanhei, que é Who Made Me a Princess, que também vai ganhar adaptação em anime, só que essa adaptação vai ser em chinês. Então o que eu acho que vai acontecer com esses mangás coreanos? Como provavelmente os estúdios japoneses, eu acredito que não vão ter muito interesse de fazer esses manhwas, os estúdios chineses vão pegar esses manhwas pra ver e aí eles vão acabar fazendo a obra delas. E o que acaba acontecendo nisso? É que muita gente tem preconceito com a dublagem chinesa. E eu vou me incluir nessa um pouco. Eu acho a dublagem chinesa um pouco esquisita. Mas eu acredito que é só questão de costume. Eu acho que quando a gente for assistindo por mais tempo, vai acabar ficando mais tranquilo de assistir. Mas muita gente pode acabar não assistindo esses animes por conta da dublagem. Então essas pessoas vão acabar indo só pro mangá. A não ser que esses animes também tenham dublagem japonesa. O que eu também acho que vai ser meio complicado. Então essa é a minha teoria do que eu acho que vai acontecer. Os mangás coreanos, eles vão ser adaptados por estúdios chineses. E eu acho que muita gente não vai gostar da adaptação chinesa, principalmente por causa da dublagem. Mas aí não tem como eu afirmar isso, porque na China tem 1,5 bilhão de pessoas. Então, pode ser que lá na China estoure tudo. E aí eu posso até só tá falando merda aqui sem saber o que vai acontecer. Eu não sei, é apenas uma teoria maluca minha, mas nesse mundo eu já não duvido de mais nada. Mas voltando ao ponto principal desse vídeo, é que eu quero trazer uma reflexão pra vocês, e aí vocês decidem se vale a pena ou não pra vocês. Que é sobre não ler mangás e prestar atenção nos animes. Porque os animes, eles podem trazer uma experiência que em teoria deveria ser melhor, e isso faz com que vocês se apeguem muito mais às obras. Principalmente quando é continuação. Porque muita gente, eu acho que termina de ver o anime e já fica empolgada pra ver o que vai acontecer no futuro, então elas partem pro mangá. Então a minha recomendação, não tô brigando ninguém. Espera uns 2, 3 anos, ver se vai ter um anúncio de uma segunda temporada e tal, alguma declaração do estúdio ou dos roteiristas e tal, vendo se é possível ter uma segunda temporada. Porque se caso o anime ele tiver uma segunda temporada e você ler o mangá, obviamente que a sua experiência vai ser um pouco prejudicada por conta de você já saber o que vai acontecer. Então questão de plot twist, ganchos para próximos episódios, indagações que a gente não sabe o que vai acontecer, vai ser tudo quebrado porque você já sabe de antemão por conta do mangá. Mas aí vocês falam, mas e se o anime ele não tiver realmente continuação? Eu falo, continua não vendo. Mas você fala, pô, mas por que, meu, o negócio não vai ter continuação? É aí que tá. A gente tá entrando numa época de inteligência artificial e o negócio tá escalando muito
muito rápido. Eu acredito que, tipo, talvez daqui uns 5 ou 10 anos, a maioria das animações, elas já vão ser feitas por inteligência artificial. Porque o negócio tá escalando muito rápido. Se vocês pegam vídeo de 2023 e pegam vídeo de 2024, vocês vão ver uma evolução absurda de uma pra outra. E o que acontece? Um anime, ele demora de 2 a 3 anos pra ser feito. Um anime de 12 episódios. Um único episódio, às vezes ele pode durar até 3 meses de produção. Um único episódio. Aí você imagina 12. Então é muito tempo de produção, é muito tempo de trabalho, muito tempo de esforço. E com essas inteligências artificiais, essas coisas podem avançar muito rápido. Então, ao invés de demorar 3 anos pra você fazer um anime, em coisa de, sei lá, 6 meses, você já pode ter um filme inteiro completo. O que pode fazer com que os estúdios, eles tenham mais tempo pra trabalhar em outras obras. O que nada impede da gente ter segunda temporada de animes que talvez não foram muito conhecidos. Por exemplo, um anime que eu gosto muito, mas que provavelmente nunca vai ter uma segunda temporada feita por roteiristas, essas coisas mesmo, é Hakudai Kishi, porque é um anime realmente muito bom, tem uma história muito envolvente, tem praticamente tudo que a gente gosta, só que no Japão esse tipo de anime não fez muito sucesso, então a galera já deixou ele meio engavetado, mas nada impede de que futuramente a gente pode ter um anime feito por inteligência artificial, e às vezes nem pode ser pelos próprios estúdios, às vezes pode ser apenas um fã que vai criar uma inteligência artificial, vai pegar o roteiro original, né, ele vai ler a light novel, né, jogar dentro do script lá da inteligência artificial e vai mandar ela fazer a animação. Obviamente que falando hoje em dia, parece muito difícil disso acontecer, porque realmente você percebe que o negócio não é tão real assim, mas e daqui 5, 10 anos? Em 1950, a gente nem imaginava conversar com uma pessoa do outro lado da rua. Imagina todos vocês que estão me vendo do país inteiro, tem algumas pessoas até de fora do Brasil. Então, uma coisa que a gente não pode subestimar, tecnologia é uma coisa que avança muito rápido. Para a galera mais velha, vai lembrar o que é um disquete. Um disquete é um dispositivo de armazenamento que tinha apenas 1.44 MB de armazenamento. E era um trambolho de 10 centímetros, parecia um caixote, assim, um bagulho gigantesco. E tinha capacidade de apenas 1.44 MB. Hoje em dia você tem um pendrive com 2 TB de armazenamento. Então, tecnologia, cara, é um bagulho absurdo. E o disquete era um bagulho de 20 anos atrás. 20 anos, galera, 20 anos. Vai saber o que pode acontecer no futuro. Mas enfim, eu já tô meio que fugindo fora do foco aqui. Mas é assim, esse vídeo não tem roteiro, então eu simplesmente vou falando o que tá na mente. Mas enfim, basicamente é isso. Com as inteligências artificiais, elas avançando desse nível, eu não duvido que daqui a alguns anos a gente pode ter umas continuações criadas por inteligência artificial. E às vezes nem vai ser pelo próprio estúdio. Como eu falei, você mesmo talvez possa ter o programa na tua casa e você joga a obra original dentro do prompt da inteligência artificial e a inteligência artificial que cria um anime pra você. Eu não duvido que isso pode acontecer no futuro. Então, quem não se importa com spoilers, quem acha que isso não vai mudar nada, tudo bem, vai lá ver o mangá. Agora, se você é daquele tipo de pessoa que partilha da mesma opinião da minha, que você acha que a sua experiência ela vai ser minada por você já saber de antemão o que vai acontecer futuramente nos animes, dá uma esperada, dá uma segurada. Eu sei que a gente fica muito ansioso depois de acontecer, fica, nossa, o que vai acontecer agora? Não sei, vai pegar, não vai pegar, o que vai acontecer? A gente fica nessa empolgação, é normal. Agora, se a gente aprende a segurar um pouquinho, às vezes a recompensa pode ser muito maior do que você ter essa ascensão de dopamina rápida que você vai ter lendo o mangá. Mas basicamente é isso, pessoal. Esse vídeo aqui é mais um bate-papo que eu queria fazer com vocês, né? Explicar também por que eu não trago conteúdos de mangás aqui, né? Nem mangás, nem light novels. É basicamente por isso, é porque eu não leio com medo de ter uma experiência prejudicada dentro dos animes. Obviamente que tem pessoas que discordam disso e eu respeito completamente. Cada um faz o que quer da sua vida, eu não vou obrigar ninguém a fazer nada. Mas quem tiver interesse, eu recomendo fazer esse experimento. Se você discorda ou se você concorda, pode colocar aí nos comentários. Eu vou adorar debater com vocês, apresentar os seus pontos e contrapontos, não tem problema nenhum. Logicamente, mantendo o nível de respeito aceitável. Mas por hoje eu fico por aqui, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa o like, já se inscreva no canal também para acompanhar os próximos vídeos. Temos vídeo todo domingo, muitas vezes trazendo recomendações de animes de romance para vocês. Um forte abraço a todos e eu espero vocês no próximo vídeo. Falou!